Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos apresentar uma aula de história bem diferente e divertida. É claro que essa aula só poderia ser aí do seriado Chaves. Pois bem, num dia de aula bem agitado e divertido, o professor Girafales anuncia que a aula do dia é a aula de história. E como a primeira pergunta, ele quer saber o nome das tribos e quais eram as principais atividades indígenas. E a Chiquinha respondeu que era caça e pesca. Chaves então olhou para o professor Girafales e disse: "Dá 0 para ela, que burra." Então o professor perguntou: "Mas por que eu devo dar 0 para ela, se ela respondeu certo?" Então o professor pergunta para Chiquinha: "Quem destruiu Roma?" E ela chora e diz que não foi ela que destruiu Roma. E o Chaves então vira para o professor e diz: "Professor, eu conheço bem a Francisquinha, e se ela diz que não destruiu Roma, foi porque ela não destruiu." Então os dois se abraçam e Chiquinha continua a chorar. Logo em seguida, Chaves, aí pergunta de Cristóvão Colombo. Ele vem contando a história e ele diz que Cristóvão Colombo disse à rainha que tinha muita vontade de descobrir a América. Então o professor Girafales disse para ele: "Mas Cristóvão Colombo não sabia, que ia descobrir aí a América. Colombo, quando se lançou ao mar, nem sequer imaginava que ia conhecer o continente americano." E aí ele diz: "Então ele se lançou às cegas, não é isso?" E o professor prosseguiu, perguntando: "Mas eu quero então que me respondam de onde era Colombo." E Chiquinha, de uma maneira irônica, diz: "Era da cola." Ele disse: "Você está com muita vontade de responder, né, Chiquinha?" Ela disse: Não, deixa para outro dia." Então ele pergunta para ela: "Onde nasceu Cristóvão Colombo?" E ela disse: "Na sua casa." Ele diz: "Eu só não lhe dou 0, pois nem os historiadores de fato sabem qual era a cidade de origem de Cristóvão Colombo. O mais provável era que seja Gênova." E aí, então, Nhonho diz: "Então ele era genovês?" E como era? Então, ele diz: "Está errado. Na verdade, ele era genovenho." Então, ele pergunta para o Chaves: "Por que Cristóvão Colombo deixou a cidade de Gênova?" E Chaves diz: "Era porque não tinha como ele a levar no barco." O professor menciona outras tribos importantes que existiam, Então, a aluna Yara, que era uma atriz que na época estava fazendo uma pequena participação especial para divulgar uma novela mexicana, respondeu: "Os Tomoios." E em seguida pediu para ir no banheiro e todo mundo começou a comentar: "Mas que menina estranha e esquisita", não sabendo que tudo aquilo não passava apenas do merchandising de uma novela. Então, perguntaram para a Chiquinha quem descobriu o Brasil e ela disse: "Pedro de Lara." E o professor disse errado: "Quem estava no caminho das Índias aí quando descobriu o Brasil?" Então Chaves respondeu: "Cristóvão Colombo." E então o professor disse: "Mas Cristóvão Colombo foi quem descobriu a América. O Brasil, quem descobriu foi Pedro Álvares Cabral." Então Pop se levanta e diz: "Pois é, Cabral, o cantor. Certo, não é, professor?" E ele diz: "É claro que não." Ela diz: "Sim, como é que não? Se ele até compôs aquela música Brasil brasileiro, meu mulato, pandeiro." E aí o professor coloca-se de pé, de tão irritado que fica. Então ele pergunta para Chaves: "O que foi que Pedro Álvares Cabral fez quando colocou o primeiro pé nessa tão conhecida e amada pátria chamada Brasil?" E ele diz: "Colocou o segundo, ora, pois ele ia brincar de Saci Pererê."
E aí o professor, que já estava, coitado, a passar mal, se sentou e Chiquinha perguntou se poderia fazer uma observação no local. Se levantou, botou a mão na frente dos olhos, terminou e se sentou. Enfim, Chaves respondia que, na verdade, Cristóvão Colombo era que pensava. Então, o professor, pediu a Chaves que fizesse um relato sobre a história de Cristóvão Colombo. E ele diz: Colombo pensava que a Terra era redonda, porque a laranja era redonda. E aí, ele então deduziu que a Terra seria redonda. E o professor o corrigiu dizendo: não. Ele deduziu que a Terra era redonda, pois quando os barcos estavam navegando, ele sumia no horizonte da Terra e a Lua se projetava na sombra, então deduziu-se que a Terra era redonda. Para isso, o professor chamou Nhonho para fazer uma demonstração sobre a Terra e sobre a hipótese de Cristóvão Colombo. Supondo que a cabeça de Nhonho era a Terra, o nariz era a Espanha e a orelha eram a América, ele então disse: Eca, a Espanha é onde tem muitas. A Espanha é o nariz, lugar catarrento, é onde tem muitas meninas. E aí Nhonho disse: o que é que tem a Espanha com o nariz? É que crianças choram muito e tem muito catarro. Então, nisso, o professor perguntou sobre uma outra região de Nhonho, a Suíça, e perguntou que região seria essa. E o Nhonho, assustado com a demonstração, começou a chorar. Disse: o que foi? É que ontem, sem querer, eu acabei raspando aí as Antilhas. Na verdade, meu pai foi quem cortou as Antilhas. E assim, o professor Girafales, coitado, só falta entrar em estado de desespero, né? Pois o mesmo ensina e nada se aprende. A escolinha do professor aí, Girafales, conta com poucos alunos, mas é uma das minhas partes do seriado preferido. E você, deixa aí nos comentários quais são os seus episódios preferidos de Chaves e quais as sugestões aí dos nossos próximos vídeos. E só lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho de notificação e compartilhe os nossos vídeos. Isso nos ajuda bastante a continuar aqui com o nosso trabalho. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.